Olá! Hoje vamos fechar o nosso ciclo para abordar as características essenciais para atingir, para se ter resultados sustentáveis. Resultados que permanecem ao longo de muito tempo. Naquela pesquisa, que já comentamos, que levantou quais são as 4 principais características que fazem com que nós sigamos alguém, que a gente se permita ser influenciado por alguém. Se você está assistindo essa série é porque quer crescer na sua profissão, quer crescer na sua carreira ou quer exercer influência, ser um bom líder, um empresário que consegue dinamizar a sua equipe, gerar neles comprometimento. Então cabe a você o desafio de cultivar essas 4 características. Conversamos nos vídeos anteriores sobre ter honestidade, que a importância de ser antecipador de acontecimentos, falamos sobre a importância de ser inspirador, ainda que você seja uma pessoa introvertida, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre ser competente. Difícil imaginar, e é interessante não ter aparecido em primeiro lugar, a pessoa não ter competência. Então sim, seremos demandados por ser competentes naquilo que a gente faz, naquilo que a gente traz. As pessoas se sentem, de certa forma, inspiradas pela nossa competência. Quase nós, adultos, aprendemos por modelagem. O que é isso? Pelos modelos. A gente quer ter diante de nós pessoas que a gente, em muitos aspectos, admira. E isso é fundamental. Se a gente for olhar para o futuro, o que hoje eu sou competente, mas o que eu tenho que estar sendo competente amanhã? Uma empresa grande no mundo chamada Citigroup, que vem da área financeira, encomendou para a Universidade de Oxford, na Inglaterra, um estudo sobre quais são as demandas do futuro. E olha só que interessante, mas não inesperado, Pilar de sustentação dos futuros negócios. É o seguinte, todos nós seremos demandados em ofertar serviços e produtos que sejam uma combinação de elevada originalidade, a ideia de oferecer aos nossos clientes uma experiência inesquecível, original, tendo por base uma grande interação com as pessoas. Nunca fomos tão demandados em realmente olhar menos para nós e cada vez mais para o outro. Isso é um desafio, pessoal. Apesar da gente falar, eu acho muito legal ainda ver no livro Gestão do Amanhã, Salib Neto e o Sandro falando novamente. Vejo ainda, e eu também vejo ainda alguns clientes falando, não, apesar do cliente a gente consegue produzir alguma coisa interessante. A gente tem que mudar o nosso olhar de forma profunda. É com o cliente cada vez mais que teremos que criar, co-criar, interagir e gerar para ele, não só para ele, para todas as pessoas que estão envolvidas nessa rede. Nossos fornecedores, nossos parceiros, garantir que todos saiam ganhando, garantir que haja uma interação positiva entre todos eles. Porque cada vez mais teremos que apresentar resultados num intervalo de tempo mais curto. É impossível fazer isso só. Então é importante envolvê-los. Mas a tecnologia está cada vez mais colocando o cliente no centro, as pessoas no centro de tudo. Queremos participar, queremos fazer. Quando estamos como clientes, a mesma coisa, o nosso cliente em relação a nós. Quer participar? Quer fazer? Então, igualmente você, na sua ascensão profissional, na sua carreira, quanto mais pessoas você envolve, quanto mais a sua interação com elas é legítima, é aberta, mais fácil vai ser você ter bons resultados. E aí a gente pode olhar para esse desafio que vai ser se manter competente. Por quê? Porque a gente já vem falando no vídeo passado sobre as mudanças, as novas tecnologias, só que aqui a gente traz um gráfico um pouco diferente, que é um gráfico que tem tudo a ver com o desafio de manter-se competente nesse cenário. Olha só, esse gráfico mostra as mudanças tecnológicas ao longo do tempo. Se a gente for olhar, aqui é a caverna, onde nós surgimos, Aí veio a Revolução Agrícola, que foi lenta, foi difícil a gente abrir mão de só colher, fazer as coletas do que a natureza dava, de só caçar e entender que não, a gente vai ter que ficar, a gente vai ter que prestar atenção na época certa do plantio, na época certa da colheita, a gente vai ter que domesticar animais. A gente foi abrindo mão de uma certa liberdade pela uma maior certeza, de se sustentar, que foi a Revolução Agrícola. Foi uma mudança muito grande da forma de pensar e mais da nossa forma de interagir.
Cada vez mais a gente dependia de outros. Cada vez mais a gente tinha que se relacionar com outros. E isso fez toda a diferença na nossa história como espécie. E aí veio depois a Revolução Industrial, que não tem assim tantos séculos atrás, uns 300, 400 anos atrás. Aí vem agora a Revolução Digital. Gente, aqui assim, ó, sumiram os cavalos das ruas, sumiram os azeites das candeias, veio a luz elétrica, vieram os carros. Isso aqui gerou uma mudança muito grande. Ainda assim a gente teve uns 200 anos, aqui foi mais de 8.000 anos para se adaptar. Aqui sim, mais uns 200, 300. Olha só o que está acontecendo com essa curva. Ela está cada vez mais oferecendo para a gente um intervalo de tempo mais curto, para ter competência, para ter conhecimento técnico, habilidade interrelacional, para lidar com essas novas tecnologias, que sempre estão mostrando para a gente que nos traz mais exposição. Estamos cada vez mais expostos, né, em tudo que a gente faz. Então esse é o desafio. O desafio de se tornar competente é realmente traz para a gente uma maior atenção, uma maior abertura. E isso também o Citigroup perguntou para a Universidade de Oxford. Vendo isso aqui, né? Como a gente se mantém competente? O que vai ser importante? Olha a resposta aqui interessante. Quais são as características mais demandadas dos profissionais do futuro? Primeiro, um perfil de aprendiz. Depois, capacidade de exercer liderança. É sobre isso que a gente está conversando nos nossos 4 vídeos. Trabalhar em equipe, atuar com criatividade, comportamentos intraempreendedores, não só empreendedores, mas mesmo se você tiver um negócio tem que ser empreendedor, mas se você estiver dentro de uma organização tem que agir como se fosse um empreendedor, alguém que topa assumir riscos, alguém que quer fazer diferente, pegar aqueles mesmos recursos, reunir pessoas e mudar um pouco para buscar novos resultados, ousar, né? Atuar por projeto. Veja, o primeiro é perfil de aprendiz. E ser aprendiz, pessoal, não é só assim abandonar o velho e começar de novo. Não, é mais complexo um pouquinho. Você tem que ter gratidão pelo que te trouxe até aqui, mas também uma capacidade analítica disso. O que dá para aproveitar? Opa, o que eu preciso manter algumas fundações, mas criar uma nova sobreestrutura, né? Fazer uma releitura. O que eu tenho que abandonar de verdade? Então, esse aprendiz é esse olhar para o novo com interesse, né? Com vontade de revisitar, de se redescobrir, vencer principalmente uma crença que às vezes a gente traz dentro da gente, daquele espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim, né? Está morto, né? Só não foi avisado. Então a gente tem que estar vivo. Ser aprendiz é ter esse perfil, é ter o perfil de aberto, de vivo. E aí, atuar com criatividade, assumir riscos, lidar com erros. Lidar com erros tem muito a ver com esse espírito, esse perfil aprendiz. Porque você não aprende sem cometer erros. Então, é olhar para si e entender que eu preciso me melhorar. Não só tecnicamente. Por que não só tecnicamente? Esse é o Centro de Liderança Criativa. Ele fica na Califórnia, nos Estados Unidos. É um centro de referência em relação à liderança. E eles fizeram uma pesquisa. Quais são os fatores que afetam negativamente o crescimento profissional? E olha que interessante. Número 1, rispidez. 2, frieza, arrogância. 3, trair a confiança da equipe ou dos pares, né? 4, falta de habilidade de delegar. Não apareceu conhecimento técnico, notaram? Né? Em momento algum, não é isso que te impede de crescer. Não que você não tenha que continuamente buscar, trabalhar, aprimorar a sua habilidade técnica. Temos que fazê-lo, principalmente pelas novas tecnologias que estão surgindo. Mas aqui mostra bastante que é você, com você, quando você olha para você, suas habilidades pessoais, nessa varredura interna e também a sua capacidade de se relacionar com o outro, que faz você crescer profissionalmente, como empresário, como um profissional dentro de uma organização, de uma empresa. É isso que te bloqueia. Será isso que vai te atrapalhar? Então, a rispidez, já vi várias pessoas falando, não, eu não sou ríspido, né? Eu sou franco, dou a quem doer. Não, porque frieza e arrogância, o outro aqui é muito sensível, as pessoas são muito sensíveis, né?
Não traí a confiança da equipe, dos meus pares, eu só tive que ser muito franco com a minha chefia. Aí, por fim, a habilidade de delegar. Não é que eu não queira delegar, é que eles não estão preparados. Quem teria que ir preparado? Então, de certa forma, lidar com todas essas características é confrontar crenças internas. Essa é uma competência importante, não só a competência técnica, mas a competência de saber fazer essa varredura interna, fazer essa abertura para as suas verdades, né? Que são crenças, na verdade. E isso demanda de nós um trabalho contínuo, um trabalho desse perfil aprendiz. Tem um psicólogo americano chamado Scott Peck, que trabalha bastante esse perfil de aprendiz. Todos nós ficamos em algum ponto desse gradiente aqui, ó, que vai do neurótico até o sabe tudo. O sabe tudo é aquela pessoa assim, muito arrogante, que acredita que sabe tudo. Então, se deu errado, a culpa é do outro. Aquela história vinculada àquelas características do slide anterior. Não sou ríspido, né? Eu fui franco. Eu sei que eu sou franco, né? Eu não traí a confiança, eu simplesmente quis municiar, né, totalmente os meus superiores em relação a informações, né, que não tinham cabimento naquele momento. Então, esse é o sabe tudo. O sabe tudo costuma infernizar a vida dos outros. E é um cara que, é claro, é mais difícil dele estar errado, porque ele sabe tudo, né? Na outra ponta tem o neurótico. O neurótico é aquele cara que acredita que ele teria condição de melhorar sempre. Então acontece alguma coisa e ele acredita, puxa vida, eu fui muito ríspido. Na verdade, às vezes nem foi firme, mas ele fica já com aquela coisa do neurótico, do controle total. Esse quer controle também, mas sobre os outros. Esse quer ter controle sobre si. E é difícil a gente ter controle, na verdade, né? Não importa em relação a qual dos dois, mas a pergunta que Scott Peck faz é a seguinte: onde vocês acham que fica o perfil de aprendiz? No meio. Ele não pode ser nem neurótico, nem sabe tudo, né? Ou um sabe tudo, porque afinal o cara já sabe tudo, né? Ou um neurótico. O que ele põe é o seguinte: o perfil aprendiz, ele é ligeiramente neurótico. É aquele cara que acha que ele poderia fazer um pouco melhor, traçar uma outra estratégia, melhorar a sua abordagem, né? Mostrar um pouco mais o seu sentimento para não parecer frio, ter uma nova técnica de capacitar para poder delegar. Então ele acredita, não que ele consegue mudar o outro, mas ele consegue talvez mudar alguma coisa em si. Todos nós temos um quê, né, de neurótico, às vezes não sabe tudo, né? A ideia é a gente cultivar um pouco de neurose, não extrema que não dá para levar, né? Mas essa ideia de acreditar que sim, eu posso mudar alguma coisa, sim, eu consigo aprimorar um pouco o meu pensamento. E para isso, a gente tem que trabalhar melhor o nosso processo de aprendizagem. Mintzberg é um cara que trabalha muito essa área do aprendizado, mas ficou muito famoso com a sua excelência em inúmeros livros publicados na área de planejamento estratégico. Mas ele tem um livro muito interessante, chama-se MBA Não Obrigado. Duro livro, né? O título do livro é um golpe em muitas escolas que tem no mundo, né? Grandes escolas. E ele fala o seguinte: a aprendizagem não é ação, é reflexão sobre ação. E reflexão não é um escape, uma fuga, mas um fator essencial no processo gerencial. Mesmo eu não sou gerente, Mônica, eu sou dona de um pequeno negócio. Você faz a gestão desse negócio, é um gerente. E provavelmente é um componente mais fraco no mundo de excessos de hoje. Aprender, pessoal, é olhar para a ação com desconfiança. É olhar para a própria ação e falar, cara, mas eu não poderia ter feito diferente? Será que eu passei mais informação do que devia, né, para os meus superiores? Eu falei mal de um funcionário que eu confio para o meu cliente? Será que eu poderia fazer diferente? É olhar com desconfiança para si, não para se punir constantemente. Não é isso, não. Mas vocês observam que tem um quê neurótico nisso? Tem sim. É conseguir lidar. Se você não consegue lidar com o erro, se você não consegue identificar pequenos fracassos, não é mesmo que você vai aprender? Não vai. Então, a aprendizagem não é só ir agindo. Não. É mais do que isso.
a partir de uma ação, da experimentação, você gerar uma reflexão. Com essa reflexão, você começar a desenvolver algumas teorias. Eu acredito, né, que se eu for muito aberto, se eu mostrar os meus sentimentos, minha equipe vai me ver fraca. Cara, não é assim. Eu posso mostrar os meus sentimentos e me manter inteiro emocionalmente, né, e assertivo, falar o que é necessário. E aí, quando eu vou trabalhando questionando a minha rispidez, eu estou desenvolvendo conceitos. O que eu quero? Para que eu estou sendo verdadeiro? Ou é só ríspido? Qual é a diferença de verdadeiro e ríspido? O verdadeiro, ele tem uma ideia de ajudar no crescimento do outro. Ok, mas se eu falo que a pessoa não está disposta, ou aberta, ou pronta para ouvir, eu estou sendo verdadeiro ou ríspido? Essas questões, quando eu tenho a coragem de levantar, e é preciso coragem, essa é a palavra, essa é a ação mesmo, eu começo então a sair, e essa conceituação me traz depois da reflexão, me traz para abordagens que modelam um novo comportamento. Esse novo comportamento é que é fundamental nos nossos dias, não só agora, principalmente porque o futuro nos reserva. Então fica a reflexão. Quando foi a última vez que você fez um curso para refinar suas habilidades interpessoais? Para lidar com aqueles fatores que impactam o seu crescimento profissional. Qual o último livro que você leu sobre esse tema? Tem livros ótimos, que ajudam muito a gente a se questionar como pessoa, a segurar às vezes um pouco a nossa ansiedade. Como você incentiva seus colaboradores ou pares a fazer o mesmo? Sim, se a gente não estimula, se a gente não incentiva, se a gente não é aprendiz, então a gente mostra que a gente não é competente e a gente está fora, né, dessa capacidade de exercer influência sobre outros. Essas são as questões. Meu nome é Mônica Aikoff. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, marca o sininho, né? Também me acompanhe nas redes sociais. Será um prazer saber um pouco mais seu pensamento e como você lida com essas questões desses 4 grandes desafios no caminho de exercer influência sobre outros, no caminho de construir resultados sustentáveis, no caminho de exercer liderança. Um grande abraço.